Você já ouviu o som de um motor V12 rasgando o asfalto como se fosse um trovão vindo direto dos céus? Não é apenas um som, é uma sinfonia mecânica. Uma orquestra feita por pistões, válvulas e engenharia de ponta. É o tipo de som que faz qualquer amante de carros arrepiar da cabeça aos pés. Mas os motores V12 não são apenas sobre barulho, eles são o ápice da potência, do luxo e da exclusividade. Nesse vídeo, você vai mergulhar numa jornada épica, onde vamos contar a história dos motores V12, desde os seus primórdios, passando pelos momentos mais marcantes da indústria automobilística, até os modelos que entraram para a história como verdadeiras lendas sobre 4 rodas. Então aperte o cinto, porque essa viagem vai ser digna dos maiores supercarros que o mundo já viu. Tudo começa no início do século XX. Em 1915, a Packard, uma fabricante americana, foi a primeira a apresentar ao mundo um motor V12 automotivo, criando o Packard Twin Six. Era um carro luxuoso, feito para a elite, com desempenho acima da média para sua época. Mas o motor V12 não foi criado apenas para carros, ele teve seu papel fundamental em aviões durante a Primeira Guerra Mundial. A ideia de um motor com 12 cilindros em V era justamente essa: equilíbrio, potência e uma suavidade de funcionamento que outros motores não conseguiam entregar. E foi essa base que deu origem ao que viria depois, os supercarros mais desejados do planeta. Durante as décadas seguintes, os motores V12 se tornaram sinônimo de status. Marcas como Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e Jaguar começaram a explorar todo o potencial dessa configuração. Na década de 1960, por exemplo, a Ferrari lançava o 250 GTO, um dos carros mais icônicos da história, equipado com um V12 de 3.0 litros. Era mais que um carro, era uma obra de arte sobre rodas. E sabe o que faz um V12 ser tão especial? É a forma como ele entrega potência de forma linear, sem engasgos, como se fosse um jato deslizando pela pista. E claro, o som, cada explosão dentro da câmara de combustão soa como um rugido ensaiado, profundo, visceral. Avançando para os anos 80 e 90, o mundo viu uma explosão no uso de motores V12 em supercarros. A Lamborghini, por exemplo, eternizou o motor V12 com o icônico Countach. Um carro que parecia ter saído de um filme futurista, com portas que abriam para cima e linhas agressivas. Por baixo daquele capô brutal, um V12 monstruoso entregava mais de 400 cavalos de potência. Era a máquina dos sonhos de toda uma geração. Já a Mercedes-Benz, com sua divisão AMG, decidiu entrar nesse jogo com o famoso CL600 e depois o S65 AMG. Sedãs luxuosos com desempenho de esportivos, mostrando que o V12 também podia ser elegante e brutal ao mesmo tempo. Mas não foram apenas os esportivos que se renderam ao poder dos V12. Rolls-Royce e Bentley também utilizaram essa configuração em seus carros de luxo, onde o silêncio e a suavidade eram prioridade. Nesses carros, o V12 não rugia, ele sussurrava com elegância, levando seus passageiros com o máximo de conforto e requinte. Era como ter um avião particular, mas sobre 4 rodas. Um detalhe curioso é que muitos desses motores são tão bem equilibrados que, mesmo com toda essa força, eles vibram menos que motores menores. Isso significa uma condução mais estável, sem esforço, como se o carro flutuasse. E falando em lendas, a McLaren F1, lançada em 1992, é um capítulo à parte. Equipado com um motor V12 aspirado desenvolvido pela BMW, o carro produzia mais de 600 cavalos e atingia velocidades superiores a 380 km por hora. Por muito tempo, ele foi o carro mais rápido do mundo. Só que mais do que números, o McLaren F1 era pura emoção. Era o tipo de carro que conectava o motorista à máquina como poucos conseguem. E essa conexão vinha, em parte, do coração que pulsava sob seu capô, um V12 feito com obsessão pela perfeição. Hoje, em tempos de eletrificação e downsizing, os motores V12 estão se tornando cada vez mais raros. Muitos fabricantes já anunciaram que os próximos modelos serão híbridos ou totalmente elétricos. A própria Ferrari, que sempre foi símbolo dos V12, já está trabalhando em novas tecnologias. Mas o que fica é o legado. O V12 não vai desaparecer da memória de quem ama carros. Ele vai ser lembrado como um dos ápices da engenharia automotiva. Algo que não se cria todo dia. Uma obra-prima que marcou gerações e criou ícones eternos. Existem modelos que você precisa conhecer para entender de verdade o que é um V12. O Pagani Zonda, por exemplo, é uma verdadeira escultura em movimento.
Seu motor foi desenvolvido pela Mercedes-AMG, com mais de 700 cavalos, e o ronco que ele solta é considerado por muitos o mais belo já feito. Já o Aston Martin One77 é uma combinação de luxo e brutalidade, com um V12 de 7.3 litros que entrega potência com classe britânica. Esses carros não são apenas veículos, são colecionáveis, investimentos, objetos de desejo. E mesmo entre os modelos mais recentes, ainda existem relíquias modernas que resistem ao tempo. O Lamborghini Aventador, por exemplo, é um dos últimos moicanos com motor V12 aspirado. Com mais de 770 cavalos, ele é pura selvageria sobre rodas. Um rugido que ainda ecoa pelas estradas do mundo enquanto houver combustível e paixão por velocidade. A Ferrari também lançou modelos como o 812 Superfast e o Daytona SP3, que mantém viva a chama dos V12 mesmo diante de um futuro cada vez mais elétrico. Mas o mais incrível de tudo isso é que os V12 criaram uma legião de apaixonados. Pessoas que viajam o mundo só para ver um desses modelos de perto, ouvir seu motor rugir ou, quem sabe, ter a chance de dirigir um por alguns minutos. Eles não são apenas carros, são símbolos. Representam liberdade, poder, elegância e uma engenharia que beira o absurdo. E mesmo que daqui a alguns anos a maioria deles esteja em museus ou coleções particulares, a lenda vai continuar viva em vídeos, gravações, documentários e, claro, na memória de quem teve o privilégio de acelerar um V12. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos motores V12, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, qual desses carros com motor V12 você sonha em ter na sua garagem. Ou, se você já viu ou ouviu um desses de perto, conta pra gente como foi essa experiência. Seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Até a próxima, e lembre-se, um verdadeiro entusiasta de carros nunca esquece o som de um V12.